Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, a deputada federal Cris Tonieto, aliada do presidente Jair Bolsonaro, denunciou a cumplicidade de parlamentares da esquerda com atos de tirania e violações aos mais elementares direitos humanos dos brasileiros. A congressista apontou como foi implantada uma ditadura da toga no Brasil, cerceando a liberdade de expressão, o direito de livre associação e as liberdades políticas. Dessa maneira, ela confrontou a omissão de senadores diante da escalada autoritária do STF. O que nós vamos fazer? O povo está clamando por uma resposta. Questionamentos precisam ser feitos, respostas precisam chegar. Os nossos questionamentos precisam ser respondidos, até porque questionar é um ato democrático. Fazer perguntas, duvidar, discordar, isso faz parte do Estado democrático de direito. É uma pena que nós estejamos sob a égide da ditadura da opinião única, que está sendo chancelada pela ditadura da toga. Ministros não eleitos estão decidindo e definindo o futuro da nossa nação e com o carimbo e a chancela de muitos parlamentares. Isso realmente é de indignar, de entristecer e de envergonhar. Aqui eu reforço meu apelo ao Senado Federal para que os senadores da República honrem o cargo que ocupam e coloquem um freio, um fim nessa ditadura da toga, sim. Não é possível que em pleno século XXI nós estejamos vivendo esses tempos apocalípticos, esses tempos sombrios. Todos nós somos vítimas. Ademais, a parlamentar destacou como as restrições à liberdade de expressão permitem que a mentira propagada por esquerdistas monopolize o debate público. Mentira está no DNA desta esquerda que é hipócrita, covarde e inescrupulosa. Eles desejam, sim, passar com um trator em cima do nosso lado dos conservadores. Eles querem censura para o nosso lado, eles querem perseguição para o nosso lado. Eles querem a instauração, sim, da ditadura. Democracia para eles, ditadura para nós. É isso que eles defendem. Essa é a pseudodemocracia que eles defendem. Estamos aqui para repudiar esse tipo de prática, esses desmandos, esses arbítrios. Estamos aqui, sim, para denunciar essa ditadura que é disfarçada. Eles botam um verniz de democracia, mas na verdade o que eles desejam é justamente uma ditadura cujo sustentáculo é a promoção da mentira. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputada Cris Tonieto está na tribuna, um gesto de silêncio, com a mão na boca, vai começar o seu pronunciamento. Simbólico ato
representa muito do nosso sentimento. Nós, conservadores, temos sido calados, amordaçados, censurados, e realmente esse é o sentimento de indignação, de repúdio e de tristeza, principalmente porque nós estamos numa casa de leis, na casa do povo. Nós somos representantes eleitos, legítimos representantes do povo, e nós estamos sendo absolutamente calados. Infelizmente, preciso fazer uma leitura aqui do censurômetro, atualizar o censurômetro. Ala dos Santos, Daniel Silveira, Luciano Hang, nós temos também André Valadão, Nicolas Ferreira, Canal Hipócritas, Carla Zambelli, Gustavo Gaia, Latino, Zezé de Camargo, Marcos Sintra, Major Vitor Hugo, Coronel Tadeu, Zé Medeiros, enfim, esse é o censurômetro atual. E a pergunta é: quem será a próxima vítima? O que nós faremos enquanto Casa de Leis? Infelizmente, o que nós temos percebido é que muitos parlamentares estão aplaudindo a censura porque é contra aqueles que eles não gostam. Infelizmente, nós também estamos presenciando o direito do autor e não o direito do fato. E eu falo isso com muita tristeza e indignação porque, infelizmente, eles chancelam a censura porque justamente é contra aqueles que pensam diferente, contra as vozes dissonantes. E o que eles desejam? Que nós voltemos para as catacumbas? O que eles querem? Nos levar para as masmorras? Infelizmente, a visão ideológica ela tomou conta dessa casa, de modo que é incapaz, muitos parlamentares são incapazes de defender as suas prerrogativas. E quando um único parlamentar eleito é censurado, é como se esta casa estivesse sendo censurada. O parlamento inteiro não pode ficar de joelhos, não pode ser humilhado desta forma. Nós temos que reagir, e essa reação é na proporção do que essa perseguição e censura tem chegado, infelizmente, nas nossas fileiras. Hoje é contra os conservadores, mas como já diz o ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu preciso fazer esse apelo e esse clamor aqui a esta casa, para que esta casa se levante. E principalmente, preciso dizer, o Senado Federal, que é a casa competente para processar e julgar os pedidos de impeachment. Quantos pedidos de impeachment estão parados no Congresso Nacional? Quantos pedidos de impeachment estão parados nas gavetas do Senado Federal, em especial do presidente do Senado Federal? Eu mesma sou autora de cinco pedidos de impeachment. Todos eles encontraram um único destino: a gaveta. E sim, nós precisamos fazer este apelo, esse clamor, porque o povo brasileiro está de olho nesta casa e está clamando por uma reação. Não é possível que nós vamos ficar de braços cruzados para essa censura prévia, que é terminantemente proibida pela nossa Constituição Federal. Nossa Constituição não é uma peça decorativa. A nossa Constituição Federal é aquela que, inclusive, nós juramos defender no ar da nossa posse. Quando nós tomamos posse, todos os parlamentares aqui presentes, nós juramos proteger, defender e zelar pela nossa Constituição. Por que muitas pessoas estão sendo cerceadas nos seus direitos fundamentais, nas suas liberdades individuais, e muitos estão aplaudindo? Porque não é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu tenho, enfim, uma antipatia. Então tudo bem, vamos mandar prender, vamos mandar caçar, vamos mandar, enfim, calar, amordaçar. É isso que estão fazendo. Mas, como disse, quem será a próxima vítima? O que nós vamos fazer? O povo está clamando por uma resposta. Questionamentos precisam ser feitos. Respostas precisam chegar. Os nossos questionamentos precisam ser respondidos. Até porque questionar é um ato democrático. Fazer perguntas, duvidar, discordar, isso faz parte do Estado democrático de direito. Mas é uma pena que nós estejamos sob a égide da ditadura da opinião única, que está sendo chancelada por uma ditadura da toga. Ministros não eleitos estão decidindo e definindo o futuro da nossa nação. E com o carimbo, com a chancela de muitos parlamentares. E isso realmente é de indignar, é de entristecer e é de envergonhar. E aqui eu reforço o meu apelo ao Senado Federal, para que os senadores da República honrem o cargo que ocupam
e possam sim colocar um freio, um fim nessa ditadura da toga. Não é possível que em pleno século XXI nós estejamos vivendo nesses tempos apocalípticos, nesses tempos sombrios, e todos nós somos vítimas. Muito obrigado, senhor presidente. Minha indignação contra essa censura. Deus abençoe a todos. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, hoje mais cedo subi a esta tribuna para condenar e repudiar toda essa escalada autoritária, essas arbitrariedades, esses desmandos, essa censura que está sendo promovida em face de nós conservadores. E agora, o motivo que me faz subir a esta tribuna é denunciar as mentiras deslavadas de uma esquerda inescrupulosa. Ao longo do dia de hoje, nós ouvimos diversos parlamentares esquerdistas que subiram a esta tribuna para fazer aquilo que eles mais sabem fazer, que é mentir. Até porque, obviamente, está no DNA dessa esquerda o ofício, que é mentir. E a mentira deslavada, isso é a impressão digital dessa esquerda. Existe um ditado, na verdade, existe uma máxima de Lenin que diz: acuse-os do que você faz, chame-os daquilo que você é. E essa máxima de Lenin é muito levada a efeito por aquele lado de lá, pela esquerda hipócrita. Eu falo isso porque, não raras vezes, nós somos rotulados de fascistas. Nós somos acusados e chamados de fascistas. Chamam Bolsonaro e a direita de fascista. Agora, quem cultua regimes totalitários não somos nós. Quem chancela a ditadura de opinião, a ditadura da toga, o cerceamento de liberdades, não somos nós. Nós não defendemos essa ditadura do politicamente correto, não. Não somos nós que aplaudimos esses regimes totalitários. Da mesma forma, nos acusam e nos chamam de intolerantes, mas, na verdade, são eles que não toleram a democracia. Todas as vezes que eles perdem no debate democrático no parlamento, até porque é importante lembrar que a arena de debate é aqui que deve se dar sim o contraditório, aqui nós temos o contraditório de ideias, o antagonismo de ideias. Isso faz parte, é benéfico à própria democracia, está dentro do espírito democrático, a divergência, inclusive a polarização de ideias. Agora, quando eles perdem no voto democrático aqui, neste parlamento, o que eles fazem? Eles se arvolam no direito de se socorrer do ativismo judicial, de provocar o ativismo judicial, inclusive, para no tapetão eles terem a imposição daquilo que eles querem, que é a instauração da ditadura das minorias. Então eles não toleram a democracia, nos acusam de intolerantes, mas eles são intolerantes com a democracia e usurpam a nossa competência, aceitam a usurpação porque vão lá no STF justamente para tentar impor aquilo que eles perderam no parlamento. Da mesma maneira, nos chamam, nos acusam de fascistas, nos acusam de intolerantes e de genocidas. Acusam Bolsonaro de genocida, mas quem aplaude, na verdade, governos genocidas, são eles. Porque o regime comunista matou mais de 100 milhões no mundo. Quantas pessoas inocentes, quantas pessoas não foram poupadas por esses regimes totalitários, esse regime comunista que eles cultuam e aplaudem? Pois é, então de fato, eles são os verdadeiros incoerentes e os verdadeiros hipócritas. E nesta mesma linha, senhor presidente, eu gostaria de trazer à baila aqui um tema importante, que é justamente essa chamada PEC da transição. Dizem que eles se preocupam muito com os pobres, mas na verdade eles usam o pobre, eles instrumentalizam o pobre para poder avançar uma agenda política ideológica. E eles são os reis da mentira. Durante a campanha do Lula, realmente a gente viu a propagação de diversas fake news. Nós vimos aí, por exemplo, a esquerda dizendo: não, nós não somos a favor do aborto. Que isso? Imagina! Só que ao longo de toda a história, ao longo de toda a existência desse partido, o que eles mais fizeram foi cooperar com a cultura da morte. Da mesma maneira, nós ouvimos também ao longo da campanha, uma campanha de mentiras, é claro, eles dizendo: não, ideologia de gênero, isso é teoria da conspiração. Mas foram os primeiros que durante a era PT
Fizeram lá o PNDH3 com a desconstrução da heteronormatividade, que foi importada daquela ideia de Judith Butler, que tem tudo a ver com a ideologia de gênero. Nós vimos, por exemplo, um deputado desta casa que concorreu lá no Rio de Janeiro, meu estado, ao governo. Nós vimos, ao longo de tanto tempo, ele defendendo a legalização das drogas. Pasmem, durante o período de campanha, por um oportunismo político eleitoral, o que ele começou a falar? Não, eu não sou tão a favor das drogas assim. Mais uma vez, eu repito, mentir está no DNA desta esquerda que é hipócrita, covarde e inescrupulosa. Eles desejam sim passar com um trator em cima do nosso lado, dos conservadores. Eles querem censura para o nosso lado, eles querem perseguição para o nosso lado, eles querem instauração sim da ditadura. Democracia para eles, ditadura para nós. É isso que eles defendem, essa é a pseudo-democracia que eles defendem. Mas estamos aqui para repudiar esse tipo de prática, esses desmandos, esses arbítrios. Estamos aqui sim para denunciar essa ditadura que é disfarçada. Eles botam um verniz de democracia, mas na verdade o que eles desejam é justamente uma ditadura que tem um sustentáculo, que é justamente a promoção da mentira. E é por isso que eu estou aqui para subir esta tribuna e para poder denunciar esse tipo de coisa. Essa PEC da transição, eles estão vendendo como se fosse uma necessidade para o país para viabilizar os R$600 de auxílio para as pessoas necessitadas. Agora, ninguém diz que isso, na verdade, é um salvo-conduto para ampliar os ministérios. Eles querem 13 ministérios. Para quê? Para voltar lá o mensalão, o petrolão, o charutão? Nós não queremos a volta desse tempo, não. Nós queremos um país sério. Nós queremos um país próspero. É isso que nosso povo merece. Nosso povo não merece mais sofrimento, mais violência, mais autoritarismo. Não, em hipótese alguma. Então eles vendem aquela ideia de que estamos cuidando dos pobres, mas na verdade eles estão utilizando, instrumentalizando os mais pobres. Eu sou a favor sim de que nós possamos ajudar a todos, os mais necessitados, os mais humildes, mas não é com essa PEC da farsa, não é com essa PEC eleitoreira, que está mais parecendo uma PEC do estelionato eleitoral, que é ludibriando boa fé de terceiro. E que, na verdade, essa agenda que está avançando é para promover os interesses eleitoreiros deles. Uma promessa que foi feita na época da campanha do Lula foi isso. Olha, a gente vai ajudar os pobres. Mas, na verdade, eles querem ampliar a estrutura de Estado, a burocracia, para favorecer o quê? Essa agenda do lado de lá. Então, fica aqui o meu repúdio. Nós, obviamente, queremos cuidar das pessoas mais necessitadas, cuidar do povo. Nós, enquanto representantes eleitos democraticamente pelo povo, temos o desejo e, obviamente, aquele ardor de cuidar das pessoas que mais precisam. Mas temos que fazer isso com responsabilidade. Não abrindo crédito para poder simplesmente criar ministérios e inflar cada vez mais o Estado para massacrar daqui a pouco o contribuinte. Então fica aqui meu repúdio, senhor presidente, desde já agradeço a todos. Deus abençoe o Brasil.